Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Natália e estamos começando mais um TO em Casa. Em casa. Essa é a Natália, ela trabalha lá no Instituto Fernando de Figueira, que fica no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Ela trabalha na UTI neonatal, então eu convidei ela para falar um pouco sobre a experiência dela como TO nesse ambiente. E aí, Natália, eu queria começar te perguntando, primeiro pedir para você fazer uma breve apresentação, quem é você e tudo mais. Obrigada pelo convite, Júlia. Então, eu sou a Natália Anacoreta Moleri, eu sou terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Castelo Branco. Me formei no ano de 2007. Sou especialista em neurociência e aprendizagem pela FRJ e acabei de concluir o mestrado em pesquisa aplicada à saúde da criança e da mulher lá pelo Instituto Fernando de Figueira. Essa sou eu já tenho uma experiência, desde a graduação com o atendimento infantil, sempre gostei muito dessa área. Na época da faculdade, acho que é normal a gente ficar meio na dúvida, transitar entre várias áreas, mas já no finalzinho da graduação eu já estava consciente que queria trabalhar com essa clientela, principalmente de neuropediatria. E depois de um tempo trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro, no Centro de Reabilitação, eu passei para o concurso do Fernando de Figueira, o concurso da Fiocruz, e lá atuei no ambulatório durante muito tempo e agora já com mais intensidade de uns anos para cá, atuando na UTI Neo. E dentro da UTI neonatal, o que você como TO faz, E o que um TO faz dentro da UTI neonatal? Então, a TO, ela pode atuar em vários aspectos no universo neonatal. A gente tem uma divisão entre as unidades. Uma unidade neonatal ela é composta por uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo, a U5, que é a unidade de cuidados intermediários convencional, e a U5, que é o nosso famoso canguru. Lá onde eu trabalho, eu atuo principalmente na U5. Na UTI, por conta da complexidade e por conta das características da própria instituição, a nossa maternidade é uma maternidade de risco fetal. Então, tem vários casos que são muito diferentes das outras maternidades do Rio de Janeiro. A gente atende muitos prematuros, crianças com esse risco, mas também acabamos atendendo muitas síndromes, muitas crianças com patologias cirúrgicas, hernia diafragmática, gastroesquise, esse tipo de coisa. Então, a complexidade das crianças que nascem lá é um pouco diferente das outras unidades. Então, eu me dedico principalmente ao atendimento, à intervenção oportuna desses bebês. O terapeuta ocupacional, ele pode trabalhar, desde a organização do ambiente, desde a minimização desses estímulos nocivos que a própria unidade hospitalar traz para esse bebê. Pode trabalhar junto com as famílias na questão da vinculação, de como que está sendo esse momento de internação, mas eu acabo me dedicando um pouco mais à intervenção precoce e oportuna junto aos bebês. E qual que você acha que é a importância desse profissional dentro da unidade neonatal, O terapeuta ocupacional, por ter esse conhecimento, do fazer humano, das rotinas, da organização desses estímulos e de como que esses estímulos são percebidos por cada organismo, por cada indivíduo, eu acho que ele é essencial nessa equipe. A minha experiência pessoal, a gente tem muita parceria realmente com a equipe. Eles costumam nos solicitar o atendimento quando tem um bebezinho que está com dificuldade de acordar para poder fazer a dieta, para poder estar treinando a sucção, treinando a mamada. Então a equipe de enfermagem solicita, a própria fono solicita, para ver se a gente consegue regular um pouco mais esses estados de alerta do bebê. Então a gente pode atuar com esse tipo de organização de estado de alerta. Outros colegas já sinalizam, a fisiorrespiratória, pensa no melhor posicionamento. Então, ele está com dificuldade de coordenar a respiração, a gente está pensando em deixar ele mais pronado, vocês podem dar uma ajuda? Então, a gente trabalha também com essas orientações. Fora que muitos dos cuidados, eles precisam também ser reproduzidos em outros momentos que não só do atendimento da TO, como o próprio posicionamento. Isso não é privativo nosso, da nossa categoria. Então, a gente costuma fazer também
orientações, cursos breves, oficinas, de como melhorar o posicionamento, para os profissionais também entenderem qual é o impacto desses estímulos, desse posicionamento inadequado para o desenvolvimento do bebê. A gente tem uma função muito importante em tentar proteger esse bebê e promover o melhor neurodesenvolvimento. Então, todo esse conhecimento tem que ser difundido junto à equipe, porque até por conta do quantitativo ser reduzido, né, do número de terapeutas ocupacionais nas unidades hospitalares, nas unidades neonatais, a gente tem que contar com essas parcerias. A gente, às vezes, está se dividindo entre vários bebês no atendimento e a gente tem que ter certeza que esse cuidado vai ser reproduzido. Então, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, toda a equipe, as próprias mães que estão ali à beira do leito, que estão ali com seus bebês, são nossas parceiras para que a gente consiga promover esse melhor neurodesenvolvimento das crianças. E aí eu queria te perguntar se existe alguma capacitação necessária para o terapeuta ocupacional, porque assim, hoje a gente tem muito forte a Ellen, né, que ela divulga um curso todo especial sobre TO na unidade neonatal, e eu queria saber, assim, se é importante se capacitar nessa área, porque eu vejo, pelo menos, que algumas universidades não abordam com tanta força o TO na UTI neonatal, e aí eu queria saber se é importante a gente se capacitar nisso, é importante gerar conhecimento sobre... Com certeza, mas principalmente eu acho que a gente pode pensar num caminho a ser trilhado, né? Na universidade, na faculdade, a gente não consegue englobar todos os conhecimentos que vão ser necessários para a nossa prática profissional. Então, eles vão dar uma base e a gente vai ter que ir correndo atrás mesmo. Eu já tinha esse interesse, por exemplo, né, na clientela neuropediátrica. Então, conhecer o desenvolvimento normal já é um bom começo. Para depois você ir vendo as alterações do desenvolvimento. Então, se você teve a oportunidade de estagiar num ambulatório de terapia ocupacional, ter acesso a uma clientela diversificada, né? Não só com uma patologia, com várias. Depois pensar num atendimento até de follow-up de bebês de risco, de bebês prematuros. Isso com as crianças já na idade do termo ou mais velhos. Isso eu acho que é um bom começo. Depois que você já tem uma bagagem, que já tem um conhecimento sobre o desenvolvimento como um todo, né? Os aspectos motores, sensoriais, do brincar, que é muito importante. Depois que você tem esse conhecimento, você pode começar a ir se especializando cada vez mais. Então, porque a rotina, o atendimento da TO dentro da unidade neonatal é um apanhado de técnicas, né, que a gente tem, né? Por exemplo, a minha formação tem uma base no tratamento neuroevolutivo, na integração sensorial, todo esse conhecimento, né, da teoria sincronativa, da regulação dos estados dos bebês. Então, isso eu vou aplicando na minha intervenção. Fora, né, os conhecimentos de biomecânica, né, tudo que a gente tem que saber para saber o que aquele bebê suporta, o que a gente pode fazer com aquela idade. Se você não tiver o conhecimento de como que isso acontece num bebê a termo, num bebê com desenvolvimento típico, vai ser difícil de você aplicar esses conhecimentos para um bebê que está ali numa condição tão especial. Então, acho que para você pensar em tratar de crianças tão pequenininhas e tão frágeis, você precisa, então, ter um conhecimento bom de pediatria. Então, depois, fazer alguns cursos como esses que eu citei, né? Não são obrigatórios, mas já até pelas próprias evidências, né? São métodos que são reconhecidos como eficazes na prática pediátrica. Os cursos realmente mais voltados para a clientela neonatal são mais escassos. A Ellen, né, tem feito um grande papel na divulgação desse conhecimento. Temos algumas professoras das universidades que têm um enfoque maior, tentar passar esse conhecimento para os acadêmicos, né? Como que funciona uma unidade, fazem visitas, né? Já tem conhecimento desse espaço. Mas tem muita coisa que acontece dentro de uma UTI, de uma UI, que não tem a ver só com o nosso trabalho. Então a gente tem que conhecer. São tantos equipamentos, tem toda a questão da ventilação para essas crianças, tem as rotinas, tem os acessos. Esse tipo de coisa é a gente podendo fazer cursos que são oferecidos até gratuitamente pela internet. Tem o UnaSUS, o AvaSUS, eles têm uns cursos que são assim teóricos, bem interessantes, para a gente poder conhecer um pouco mais do ambiente. E aí adequando a nossa prática. O próprio manual do método Canguru, ele traz do posicionamento, traz a importância da regulação, ele traz algumas informações que são muito ligadas com a nossa prática profissional. Eu acho que procurar de fontes diversas conteúdos sobre como que são as unidades
unidades de cuidado neonatal, como que a gente pode trabalhar na nossa especificidade e como que a gente pode ajudar a equipe também nas demandas deles. Eu acho que isso vai um pouco do jeitão de cada profissional e da maneira como você deseja intervir com essa clientela. Como eu falei, eu trabalho muito junto aos bebês e, lógico, não deixo as mães separadas disso. Tem muitas colegas minhas que fazem grupos só com as mães. Tem outros colegas que estão pensando em adaptações, redinhas, coxins, para poder levar para dentro da unidade neonatal. Então, vai depender um pouco das características de cada um, mas com certeza todos esses conhecimentos vão se unir para gerar o melhor bem-estar dessa família, desse bebê e dessa equipe. Né? E aí você falou um pouquinho de como você trabalha. Como é a sua rotina assim, de trabalho dentro da unidade neonatal, dentro do hospital? Lá, o Instituto Fernandes Figueira, ele é uma instituição de ensino e pesquisa. Então, a gente tem a residência também, que passa pela unidade neonatal durante um período. Então, em alguns momentos, eu tenho uma residente junto comigo, mas a maior parte do tempo, eu sou a referência para a unidade. Nós temos 8 leitos atualmente de U5, mais 14 de UTI. Por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente está passando hoje, né, a unidade Canguru não está aberta. Mas não é por isso que a gente não está tentando promover e também reforçando a importância desse contato da mãe com o seu bebê. Normalmente, a rotina normal do trabalho, eu subi porque eu normalmente fico num andar e a unidade fica no outro andar. Mas assim, eu vou para a unidade, vou para a NEL, faço uma busca ativa na U5, principalmente, que é onde eu me concentro mais, de como que estão as crianças, quais que têm necessidade, converso com a equipe médica, os residentes médicos, toda a equipe de enfermagem, com as fonos, que são muito parceiras, para poder saber. Então, na U5 tem a busca ativa dos casos, das crianças, das famílias que a gente vai precisar intervir. Atualmente, né, na UTI, por conta até de uma demanda maior que está tendo na U5, a UTI eu tenho respondido pareceres. Eles já conhecem o nosso trabalho, eles sabem da importância, mas até por conta da complexidade que a gente está tendo no momento, não tem nenhum caso elegível. A gente tem que saber também a hora de intervir. Tem hora que a gente precisa entrar, tem hora que todas essas orientações, todo esse treinamento que a gente passa para a equipe de enfermagem vai ser aquela questão do cuidado contingente mesmo. Ele vai posicionar, ele vai fazer toda a parte de checagem que é própria da enfermagem e vai tentar, com uma entrada só, com uma intervenção só, deixar aquele bebê bem posicionado, bem confortável. Então, nesse momento, a gente está dando esse suporte, mas só atendendo aos pedidos de parecer. Então, depois dessa busca ativa, fazemos a intervenção, né? Colhemos a história, fazemos a intervenção com aquele bebê, passamos as orientações para a família. As intervenções, dependendo da idade do bebê, né? A idade corrigida daqueles bebês nascidos prematuros, o quanto que eles estão aceitando a intervenção, ela pode variar quanto ao seu tempo, mas em média, para esses bebês que estão aí no período neonatal, a gente faz uma intervenção de 15 minutos. No máximo. Tem que sempre observar, é uma intervenção dinâmica, porque a gente tem que observar se aquele bebê está aceitando, se ele não está caindo nenhum parâmetro, se não está desaturando, né? Como é que é a expressão dele, e como é que ele vai suportar aquele estímulo que a gente está dando. Mas é em média entre 15 minutos. Para os bebês um pouco maiores, a gente consegue fazer uma intervenção um pouco mais prolongada. Passamos as orientações para a equipe, para a família, deixamos tudo registrado em prontuário do que a gente fez. E normalmente, né, no final da manhã, a gente tem um round, tem a visita, onde todos os profissionais da unidade se reúnem para discutir caso a caso e fazer a programação do que tem por vir. Então, essa é mais ou menos a rotina dentro da unidade neonatal. Entendi, Natália. Então, acho que é isso. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui comigo para a gente conversar e de falar um pouco sobre o seu trabalho também. Eu acho que é muito importante, principalmente porque a maioria do meu público é estudante. Então, é isso, né? A gente quer saber a cada dia mais sobre como que é atuar, como que é a prática, porque a gente ainda está estudando, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento sobre, tá bom?
Aí eu queria deixar então um recado para vocês, uma mensagem, que eu acho que esse período de graduação é de muita ansiedade, né? Muita expectativa do que vocês vão encontrar lá fora, mercado de trabalho, para que lado que eu vou. Então, assim, estudem bastante, se dediquem, aproveitem toda a oportunidade de prática que vocês tiverem. Tem muita gente que se dedica a projetos, pesquisas, que eu acho que são super importantes. Mas, assim, eu acho que tem que também ter esse espaço do ambulatório, esse espaço da prática. Dependendo da universidade que você esteja fazendo a graduação, funciona de um jeito diferente. Você pode escolher, você tem um calendário certo que você tem que seguir, você pode sair e fazer estágio externo, ou então tem que ser no ambulatório do hospital, enfim. Mas, assim, tentar estar junto de pessoas capacitadas, com experiência, também recolhendo o que elas têm para oferecer, correr atrás de cursos, iniciativas online, principalmente nesse momento que a gente tá, tem muita coisa boa acontecendo, assistir às lives, que o que eu tenho mais feito nessa quarentena é assistir live, sério, de profissionais, tá acontecendo muita coisa bacana. Eu não vou fazer, assim, a propaganda, mas vocês vão, com certeza vocês vão achar fácil, mas tá acontecendo muita coisa bacana, não só pra gente aprender a enfrentar essa nossa nova realidade, né? Como também para poder agregar o nosso conhecimento de determinada técnica, de determinado equipamento e principalmente, né, para quem já está pensando na UTI, como é que vai ser, como é que é uma unidade neonatal, foquem bastante nesse momento no que é do desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que pensar que o desenvolvimento e a estimulação, ela tem que ser oportuna. Então, é o mais precoce possível, então, de acordo da possibilidade daquela família, né? Então, tentem ver o que é do desenvolvimento típico, o que são os desvios, como que a gente pode intervir. Aquele serzinho, aquela criança, não é só o motor, não é só o sensorial, não é só o emocional. E aí, começa a fazer aquele brainstorm, aquela mistura de ideias, que com o tempo a gente vai se acalmando, vai assentando. Mas é através desse conhecimento, de unir uma técnica aqui, um método ali, que você vai construindo também o seu modo de atuar. Importante ter conhecimento sobre contextos hospitalares, né? Eu acabei falando muito focado no desenvolvimento da criança, mas a gente tem que saber como que funciona esse ambiente hospitalar como um todo. Então, quem tiver interesse em trabalhar com a clientela pediátrica, né? Procurem a nossa residência também quando se formarem. Sucesso! Obrigada, Natália. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o e-mail da Natália. Posso, Natália? Ai, meu Deus! Pode. Então é isso, um beijo e até a próxima. Obrigada, Natália. Obrigada, Júlia. Um beijão. Beijo.